Olá, começa agora a edição de março do programa Fora da Caixa, sua revista de variedades aqui da TV Câmara Taubaté. E neste programa, em homenagem às mulheres, nós temos a presença da... Doutora Lucy Meirelles, advogada criminalista. Hoje iremos conversar um pouco sobre o direito das mulheres e instrumento para defendê-los. Além disso, tem as dicas de Carola Lobo falando sobre a participação das mulheres no audiovisual. E ainda tem uma fonte de renda com a artesã Jaquelina Ferreira. Então saia da sua zona de conforto. Pense fora da caixa. Vem com a gente que o programa tá só começando. Está começando mais uma edição do programa Fora da Caixa, sua revista eletrônica aqui de variedades da TV Câmara Taubaté. E neste programa do mês de março, não poderíamos trabalhar outra temática a não ser uma homenagem às mulheres, principalmente as taubateanas. Quem vai ajudar a gente nesta pauta é a Lucy Meirelles, que é advogada criminalista, presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB de Taubaté e co-presidente da região do Vale do Paraíba da UNAA, que é a União das Advogadas e Acadêmicas. Lucy, obrigado pela disponibilidade de receber a nossa equipe aqui no seu escritório e parabéns por estar nesta causa e nesta luta tão importante para as mulheres da nossa sociedade. Josivaldo, eu que agradeço a oportunidade, porque falar de direito das mulheres para mim é uma causa muito cara, afinal de contas, de início eu sou mulher. Eu gosto de falar que eu sou advogada, é minha profissão, do meu coração. Porém, sou mulher há muito mais tempo, né? E então, direito das mulheres é uma luta, é uma causa, é uma vida. E eu trabalho muito com isso. E por isso acho muito importante a gente sempre falar para comemorar cada pequena vitória e divulgar nossos direitos, para que cada mulher possa tentar vencer, tentar lutar, tentar melhorar, sabendo dos seus direitos. Lucy, em 2026 a gente percebe uma série de direitos, né, que parecem óbvios, né, a gente observa isso na sociedade, mas nem sempre foi assim, ou seja, essa luta é uma conquista e muitos desses direitos são até muito mais recentes do que a gente imagina. Sim. Por exemplo, dia 24 de fevereiro de 1932, a mulher conquistou o direito a voto. Hoje em dia parece normal, né? A gente vota. É simples. Mas não era. A mulher não tinha direito a voto. Apenas 30 anos depois, em 1962, a mulher teve o direito de trabalhar ou viajar sem autorização do marido. E aí a gente fica pensando, né? Durante esses 30 anos, veja bem, é muito tempo. Enquanto ela tinha direito a voto, mas ela não podia trabalhar sem autorização do marido. Esse voto verdadeiramente era de quem? Era dela? Será que era ela que escolhia? Isso me faz pensar. A lei do divórcio foi aprovada ainda depois disso, apenas em 1977. Foi quando a mulher pôde realmente se divorciar e tirar o sobrenome do marido. Antes disso, ela não tinha esse direito. A expressão era, já está no meu nome, quase que como uma propriedade, tá? É uma curiosidade que eu coloco nesse momento. Fora isso, a gente tem que comemorar e muito a Constituição. A Constituição de 88 foi exatamente aí onde esteve escrito em uma lei, e não só uma lei, a nossa Carta Magna, dizendo que homens e mulheres são iguais perante a lei. E a partir de então, 88, é quando começam a surgir as outras leis infraconstitucionais que tentam conseguir fazer com que a mulher realmente chegue a essa igualdade, que ainda não existe, mas é passo a passo. Lucy, você comentou sobre legislações, né, que muitas vezes funcionam no papel, mas não na prática. Tem alguma lei específica, ou algum regulamento, alguma norma que a maioria das mulheres não conhecem e deveriam conhecer? Josivaldo, eu acho que o grande problema hoje não é as mulheres conhecerem ou não as leis e os direitos. Graças à internet, mídia, eu acho que hoje em dia a grande maioria das mulheres conhece, sim. A gente tem uma recomendação do CNJ
que é o Protocolo de Perspectiva de Gênero, tá? Que foi feito em 2021 e que foi determinado obrigatoriedade de aplicação pelo CNJ em 2023. Contudo, a grande maioria dos juízes no Brasil não aplica. O que é esse protocolo de perspectiva de gênero? É que consiga se julgar com equidade. O que é isso? No julgamento, quando existem questões de gênero que eu vou tentar explicar, por exemplo, um processo de guarda, um processo de violência, é isso, tá? Não é questões de gênero que, de repente, aquelas brigas aí que o pessoal tem, não é disso que eu tô falando. O juiz, no julgamento, ele tem que analisar as diferenças que existem ali, na prática. Vou dar um exemplo. Pensão alimentícia. Não é exatamente a minha área, mas eu vou usar que eu acho que é o mais fácil para poder dar o exemplo do que é o protocolo. A análise da perspectiva de gênero. Sempre foi feito como? A criança, os gastos com a criança são, vamos colocar assim, hipoteticamente, R$1.000. Então, o pai vai pagar uma pensão de R$500, porque, em tese, a mãe arca com os outros R$500. O protocolo de perspectiva de gênero pretende o quê? Que seja entendido que o cuidado que essa mãe tem, esse tempo que ela gasta de cuidado, também seja levado em consideração. Porque é o tempo dela. É o tempo que ela não está trabalhando, que ela não está ganhando dinheiro. Para quê? Para cuidar dessa criança. Se o gasto com essa criança é R$1.000, o pai vai pagar 700 ou 800. Por quê? Porque uma parte a mãe contribui com o cuidado. Com esse tempo, que eu nunca vou dizer ela perde. Não, ela não perde, ela ganha, né? Porque ela tá ali com o filho. Mas também tem que ser levado em consideração. Tempo, como dizia o ditado, tempo é dinheiro. Lucy, nesse histórico de direitos relacionados às mulheres, existe o risco, né, desses direitos de alguma forma retrocederem, essas mulheres perderam aquilo que já foi conquistado? Olha, Josivaldo, eu vou ser muito sincera, eu acredito e espero, né, que não. Eu acho que a sociedade hoje em dia está em um ponto que já existe muitas pessoas conscientes que entendem que não é possível retroceder. Eu acho que agora a tendência é que cada dia mais a gente dê mais um passinho. Independente da violência estar aumentando, mas que ainda assim estamos nos tornando mais conscientes desta igualdade que a Constituição prevê. Então eu acredito que não existe essa possibilidade de retrocesso. Bem, Lucy, nosso papo está muito interessante. A gente vai continuar falando sobre os direitos das mulheres nesse Fora da Caixa especial de março, dedicado às mulheres aqui de Taubaté e também às mulheres brasileiras. Mas agora eu vou pedir licença para você, para o nosso papo continuar daqui a pouquinho, porque a nossa caixa está chamando. Então agora a gente vai com as dicas da Carola Lobo, que é cineasta e fundadora da Flor Filmes. Então, segue daí com a caixa. Caixa recebida! Vamos ver qual é a pergunta que tem aqui dentro. Ai, meu Deus. Não conheço muitos filmes dirigidos por mulheres. Você pode me indicar um para começar? Pergunta boa, hein? Mas é claro que eu posso indicar um. Eu sou a Carola Lobo, mestre em artes da cena, criadora e diretora executiva da Flor Filmes, que é uma produtora liderada por mulheres mães. E hoje a gente vai falar sobre mulheres no cinema. Vai começar o quadro Galeria. Vamos lá? E aí, gente, eu vou começar falando sobre a história do cinema, né? Porque quem inventou o cinema de ficção foi uma mulher, Alice Guy Blaché. Nos livros de história do cinema, tá escrito que quem inventou foi Georges Méliès. Só que ele inventou no começo do século XX e a Alice Guy Blaché fez A Fada dos Repolhos em 1896, anos antes. Que é um filme não só de ficção, mas também de fantasia, porque ela pega uma mulher que é uma fada e tira as crianças que estão nascendo de dentro dos repolhos. Isso em 1896. Ela faz toda uma produção de direção de arte e o filme é, assim, encantador.
O que tem no YouTube é 1 minuto de filme, mas esse filme tem ali uns 4 minutos e pouco, é que essas imagens se perderam por vários motivos. E aí, as mulheres, na verdade, elas estão desde a origem do cinema. E quando que elas são cortadas nos livros de história, quando elas são relegadas, né, a esse esquecimento, a esse silenciamento? Quando o cinema vira uma indústria. E é numa época em que a mulher ela não pode ter uma empresa sozinha, ela tem que ter uma empresa junto com um homem, junto com um marido. Alice Guy Blaché, ela se separou do marido, e aí quem ficou com os direitos da obra, de todas as obras dela, foi o marido. Isso aconteceu com diversas mulheres na indústria, o que fez com que esses homens ganhassem o nome, né, o lugar deles na história do cinema, e as mulheres fossem relegadas ao esquecimento. Então, minha primeira dica é que vocês assistam Alice Guy Blaché, porque ela é incrível e ela deu origem ao cinema de ficção. Agora, a segunda dica, ela é muito polêmica, porque a gente tem a ideia de que mulher, isso é propagado, né, na história da literatura, na história das artes e também na história do cinema. A gente tem essa ideia completamente errônea de que mulher faz filmes de mulherzinha, conta histórias de mulherzinha, fala muito sobre si mesma e que isso é menor. Não é, porque os homens também fazem isso. Inclusive, Spielberg, quando filma A Lista de Schindler, ele tá falando da história da vida da família dele. Mas esse lugar de inferioridade, ele vem sendo escrito na história da humanidade e das artes. Então, para provar que nós, cineastas mulheres, fazemos muito mais do que apenas filmes sobre aquilo que a gente vive, vou citar Sinfonia da Necrópole, de Juliana Rojas, que é uma mineira, uma diretora mineira, e ela faz um filme de terror, que vem sendo assim, as mulheres estão cada vez mais, né, no cinema de terror, e ao mesmo tempo que é um filme de terror, é um musical. 2 gêneros que parecem que não combinam, que não dialogam, num filme que é espetacular e que mexe com os nossos sentidos e ainda assim mexe com esses sentidos do terror, né? Mas ainda assim brilha os olhos porque é muito artístico a partir do musical. Vale muito a pena ver não só esse, mas as outras obras da Juliana Rojas que são memoráveis na história do terror brasileiro. Já que eu tô falando de terror e cineasta mulher, a gente falou de Brasil, eu vou fechar um pouco para interiores. O Brasil é múltiplo, né? E a gente tem não só as capitais fazendo cinema, mas também os interiores. Aqui em Taubaté a gente tem muitas mulheres fazendo filme. A gente tem a Kelly, a gente tem a Lira, a gente tem a Amanda Gazzo e tem a Flor Filmes nesse rolê. A gente tem Monique também, que é maravilhosa, diretora de arte. E a Flor Filmes, ela começa a história dela fazendo um filme de terror que rodou o mundo todo. Chama Duda, que é um filme de terror sobre depressão pós-parto. É um curta-metragem de 11 minutos e 53 segundos. Se vocês procurarem no Google, vocês vão encontrar. E hoje a gente vê muitos filmes de terror falando sobre maternidade, depressão pós-parto, inclusive Morra Amor, que fez com que a Jennifer Lawrence fosse indicada a vários prêmios. E Duda foi feito em 2020, o roteiro foi feito em 2019, ganhou o prêmio Gato Lab e mostra, num fluxo de consciência vertiginoso, como uma mulher lida com as memórias que continuam engatilhando, que ela está grávida do 2º filho, como que ela lida com essas memórias da depressão pós-parto e da sensação de que ser mulher no Brasil não é um drama, é terror. É terror porque a gente nunca está seguro, nem dentro da nossa própria casa. Então, são essas as dicas. O cinema feito por mulheres é muito rico e múltiplo. E nunca se esqueçam que a gente inventou o cinema. Então, esse espaço que está sendo dado para nós ultimamente é só a gente tentando recuperar o que sempre foi nosso. Obrigada. E aí, gente, gostaram das dicas? É sempre muito bom falar de cinema, né? Espero que vocês se empolguem para ir atrás de filmes dirigidos, produzidos, estrelados por mulheres e que também se empolguem para fazer seus próprios filmes. A gente quer ver mulheres diante das câmeras e atrás delas. E agora que o assunto está fora da caixa, eu devolvo ela para vocês. Obrigado, Carola, pelas dicas e informações aqui no Fora da Caixa. Ainda nessa edição, a gente volta com outras dicas e orientações importantes. Agora a gente segue aqui o nosso programa conversando com a advogada criminalista, a Lucy Meirelles. No bloco anterior, nós falamos sobre o protocolo, né, de
em relação ao gênero feminino, que muitas vezes não é respeitado, e aí a gente pode entrar dentro de uma área importante do direito, que é o direito de família. Hoje, quais são as disputas mais frequentes quando a gente fala dos direitos das mulheres? Ainda envolve a questão de guarda, pensão, divisão de bens? Sim, ainda envolve. E a gente tem a questão da alienação parental. O que é, só para contextualizar, alienação parental? Alienação parental é quando um dos pais começa a falar, e gente, estou falando assim muito básico, tá? Não é uma explicação doutrinária do Técnica, direito, sim. né? É para todo mundo entender. Perfeito. Tá? Um dos pais começa a falar do outro pai para a criança de forma a tentar afastar essa criança do outro pai. Só que na prática, o que tem acontecido? Homens agressores, na maioria das vezes, e não generalizo, porque eu não gosto de generalizar nada, tá? Na maioria das vezes tem se utilizado da lei de alienação parental contra a mãe e revitimizando ela novamente. Como isso? Vou dar um exemplo, eu gosto de exemplo, que eu acho que fica fácil para as pessoas entenderem. A mãe tem uma medida protetiva contra o pai. O pai tem que pedir para alguém buscar ou pegar essa criança na esquina. Que tem essa medida protetiva porque tem um motivo para ter essa medida protetiva. Esta mãe começa a ver a filha ter dificuldade de querer ir ver o pai. Por quê? Porque ela via tudo que a mãe passava. E ela não quer. Ela está crescendo. Ela não quer. Ela fala, não. E assim, na verdade tem vários casos. Tem com menina, tem com menino, tem de todas as formas. Aí o pai entra com processo querendo pegar a guarda da mãe. Porque fala que a criança não querer visitá-lo é porque a mãe está fazendo alienação. Porque a mãe está inventando histórias. Não, a criança via antes da separação. Então, a lei, que em tese é linda e foi criada para defender direitos, lógico, dos dois, né? Era questão de família. Está sendo utilizada muitas vezes contra a mulher. Contra a mulher que já foi vítima durante o casamento ou o relacionamento, que seja. Então, esta lei tem sido uma dos maiores problemas, eu entendo, das mulheres hoje. Quando elas se veem acusadas de uma coisa que elas não estão fazendo. Se elas choram porque ela tem medo perto da criança, porque elas têm medo, e elas choram porque é o sentimento, o pai alega que não, que está fazendo isso só para a criança se virar contra ele. Então, essa lei da alienação parental, atualmente, na minha opinião, é o maior desafio. E a gente está conversando aqui no Fora da Caixa, edição de março, falando sobre os direitos relacionados às mulheres, fazendo essa homenagem também e mostrando os instrumentos que podem garantir esses direitos na prática. Falamos um pouquinho sobre o direito de família, doutora Lucy. Agora a gente pode trazer um pouquinho para dentro do mercado de trabalho. Ainda há essa desigualdade que a gente observa? Isso é prática de mercado? Sim, infelizmente é. O salário muitas vezes não é igual, só que é difícil comprovar. Então, na prática, fica difícil. A gente teve uma lei em 2023 falando do controle, que o Ministério do Trabalho tem que começar a acompanhar para fazer esse controle. E assim, é uma lei que eu lembro que quando eu li, na época, em 2023, para mim chegou a ser, perdão da palavra, não chegou a ser cômico. Eu falei assim, mas como assim? É uma coisa tão óbvia. Tem que ser igual o salário, por que não vai ser igual? E tem que fazer uma lei para controlar isso. Então, pois ainda não é igual. Ainda existe preocupação com a maternidade, ainda de certa forma, é uma resistência que muitos empregadores têm com a licença maternidade. E aí é complicado, porque a mulher na época fértil da vida, jovem, as pessoas não querem contratar porque ainda vai ter filho. Depois de certa idade, aí não querem contratar porque já está ficando velha.
E aí entra outro problema, porque digamos que esta mulher consegue um emprego, que já é difícil, mas ela consegue. Sim. Ela trabalha, engravida, passa o tempo da licença maternidade e quer voltar a trabalhar. Se ela tem rede de apoio, perfeito. E se ela não tem? Vaga na creche não é tão simples, não é tão rápido. E muitas vezes a gente vê, sim, elas pedindo demissão depois da licença maternidade. E digo mais, existem casos em que meninas muito novas, muito jovens, são contratadas como MEI, né? Faz PJ, que é para não ter que arcar com maternidade. Fazem muitas vezes contrato por prazo determinado, tudo para tentar evitar o fardo de ter que arcar com uma funcionária em licença maternidade. E essas mulheres que já conseguem, né, se estabelecer no mercado de trabalho, ou que passaram pela maternidade, ou que optaram por não ter filhos, como é que é o processo de ascensão nessas empresas, né? Uma vez que com os outros gêneros, por exemplo, a concorrência é igual, elas partem do mesmo ponto ou já saem em desvantagem? Sempre saem em desvantagem, sempre. Quando a gente fala em cargos de chefia, em cargos com autoridade, a mulher sempre está em desvantagem. Existe um paradigma que hoje em dia tem diminuído, mas que sempre entendeu que a mulher tem menos credibilidade. Falo isso pela minha área, ainda somos muito menos mulheres no plenário do júri. Até um comentário, há alguns anos atrás, vocês lembram, vocês que são da área jornalística, muito mais que eu, lembram, como sempre foram homens, âncoras de grandes jornais. E a base disso sempre foi exatamente esta credibilidade. Que sempre se entendeu que um homem falando uma mentira tem mais credibilidade do que uma mulher falando uma verdade. Hoje em dia estamos conseguindo mudar. Já vemos mulheres como âncoras de grandes jornais. Já vemos mulheres ocupando lugares que antes não eram ocupados. Mas, sim, é uma luta diária. Para cada degrau ascendido por uma mulher, pode ter certeza que ela se preparou, ela estudou e ela batalhou 10 vezes mais do que o homem que subiu o mesmo degrau. Ainda é assim, infelizmente. Pois é, doutora Lúcia, a gente está fazendo esse recorte, conhecendo um pouco mais, né, dessas disparidades e igualdades, prestando essa homenagem, mas também levando esclarecimento ao Cidadão TV Câmara para que a gente possa, né, mostrar de fato os direitos. A conversa tá boa, a gente vai continuar no terceiro bloco, mas agora eu vou pedir uma licença. A licença é porque a caixa está chamando, significa que tem conteúdo dentro dela e a gente vai fazer uma pausa aqui na nossa conversa. Agora a gente continua falando de mercado de trabalho, dando mais dicas de empreendedorismo. Quem chega aqui no Fora da Caixa é a Jaquelina, a artesã. Então segue daí com as dicas. Caixa recebida. Eu nunca fiz artesanato na vida. Por onde começar? Eu sou Jaquelina, da Artes Jaquelina Ferreira, e está começando a nossa feirinha. Então, vou contar para vocês como eu comecei a descobrir o artesanato. Por incrível que pareça, foi através do curso que eu fui fazer de manicure e me encantei com as cores dos esmaltes. Comecei a fazer pintura em tela e várias outras coisas, que eu tenho vários segmentos de artesanato. E um deles é o que eu vou mostrar agora para vocês, que é a estamparia em tecido. É um artesanato rápido, bonito, prático, dá para presentear várias pessoas. Então vamos lá. Primeiro, o que você precisa ter é uma base para você colocar o pano de prato. O pano de prato que você compra na internet. As tintas, né? Que é tinta, 2 tintas que nós vamos usar aqui, a vermelha e a preta. A fita para você prender o estêncil e, lógico, também o estêncil da sua preferência que você vai
vai gostar de fazer o seu pano de prato. E os pincéis pituá. Esse pincel aqui, ele é diferente dos outros pincéis por conta de que ele é para você dar batidinhas. Também você pode fazer com esponjinha, mas ele é específico para fazer estamparia em tecido. Então, vamos lá começar? Eu vou primeiro prender o pano de prato com a fita, para ele não sair daqui. Depois vamos colocar as tintas no potinho, que também você pode usar aí da sua preferência. Tem que limpar bem o pincel, tá, gente? Porque o legal da estamparia em tecido é você não deixar ele passar para o outro lado, porque senão fica o pano de prato fica manchado do outro lado. Então as batidinhas é assim, leve, com bastante carinho, até cobrir todas as partes aqui do pano. Olha, às vezes pode ficar levantadinho assim, você vem, afirma e bate. Vocês podem vir no outro dia e bater de novo, para ficar bem preenchido e bem pretinho, né? Pode lavar nos alvejantes, que ele não vai sair, tá? Vai ficar perfeito o seu pano. E esse pano é 100% algodão, tá? E pronto, já está pronto o pano, já tá dando para ver aqui, né? Vamos tirar, só para mostrar para vocês. E ele fica assim. E como vocês podem ver, ele não passou aqui para o outro lado, tá? Não mancha aqui do outro lado. Por isso que tem que fazer com carinho o pano, tá bom? E depois vocês podem vir e colocar o pregadorzinho aqui, né? Para vocês colocarem aí pendurado na cozinha, no gancho da cozinha, para ele ficar assim, tá bom? Espero então que vocês tenham gostado da dica e que vocês tenham proveito, que vocês façam na casa de vocês e presenteiem suas amigas, tá bom? E agora que o assunto está fora da caixa, eu passo a caixa para vocês. Muito obrigado às dicas da artesã Jaquelina Ferreira. Estas dicas foram valiosas aqui no programa Fora da Caixa. E agora a gente continua a nossa conversa aqui com a doutora Lucy Meirelles, nesse terceiro e último bloco do Fora da Caixa, especial Mês das Mulheres, para a gente falar de uma situação que chama atenção, que é a questão da violência de gênero, né? Violência contra a mulher no nosso país, cada vez mais crescente esses números. Quais são os canais, as estratégias hoje possíveis para auxiliar essa mulher, doutora? Tem o 180 para ligar, tá? Que é para vítima de violência. Na hora do sufoco, 190. E, gente, procurem a delegacia. Sempre, sempre, sempre. Eu sempre falo, todas as vezes que me perguntam, da qualidade da delegacia da mulher, tá? Eu acho que é muito importante a gente falar disso. O atendimento é maravilhoso, as profissionais são excelentes. A gente tem ainda o problema de Taubaté ainda não ter essa delegacia 24 horas. E isso é um problema, sim, é um problema que eu espero que em algum momento seja resolvido. A gente tem instituições aqui na cidade que trabalham com mulheres vítimas de violência. O próprio CRAS faz um atendimento maravilhoso. A Patrulha Maria da Penha da GCM é um projeto também, nossa, excepcional. Então, é muito importante denunciar. Sempre muito importante. A violência é pequena, a violência é grande, a ofensa, o empurrão, tudo isso é violência. Mas tudo isso, o pontapé inicial é o boletim de ocorrência. É aí onde ela vai realmente se tornar a vítima perante a lei, perante o judiciário. É pedir a protetiva, porque às vezes elas não pedem. E isso também é complicado.
Doutora, muitas vezes os casos mais graves e extremos é o feminicídio, né? Mas a maioria dos casos de violência não precisam terminar aí, eles começam às vezes de uma forma que a gente nem percebe, né? Quais são os primeiros sinais ou sintomas de que uma mulher vive uma violência no seu relacionamento, por exemplo? Então, o grande problema é exatamente esse. Normalmente, essa violência, e nem vou chamar de violência menor, tá? Porque ela não é menor. Ela só não deixa marca visível. É a violência psicológica. Ela deixa marca no psicológico e muitas vezes é tremendamente mais grave. Ela começa com uma pequena humilhação, né? Nossa, mas você faz nada. Nossa, mas essa comida não tá boa. O senhor trabalhou o dia inteiro, chegou em casa, fez o jantar e recebe uma crítica. Sim, é uma violência. Aquela pequena violência que é costumeira, quase, não deveria, lógico, que é não deixar a mulher falar, às vezes quando é um assunto importante, interromper. Muitas vezes tentar explicar para ela uma coisa óbvia, como se ela fosse uma... né? Se ela não tivesse aquele conhecimento. São pequenas violências que vão minando o psicológico da pessoa. Ela vai, muitas vezes, vivendo anos e anos e anos, sofrendo essas violências, sem se entender como vítima. E isso vem muito da nossa criação. Muitas vezes vem da criação. Né? São gerações que foram, lógico, já evoluindo, mas que vêm de antes, o pai era o chefe da família e falava e mandava em todo mundo. Ela se diminui, ela vai se anulando. E aí, muitas vezes, conforme eu vou explicando, e não falando dela, do que ela passou, não, eu não vou colocar nada na cabeça dela. Eu vou dizer que existem pequenas violências que são assim, 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 assim. E muitas vezes a mulher nessa hora ela começa a chorar e fala assim, verdade, verdade, quando eu comecei o relacionamento eu não era assim, eu era otimista, eu tinha autoestima, eu me arrumava, eu me achava bonita, agora não, agora... E ela começa a notar o quanto ela se anulou, o quanto ela sumiu, devido a pequenos comentários, pequenas falas, pequenas críticas que foram acontecendo muitas vezes durante anos de relacionamento. E isso é violência psicológica. E isso destrói uma pessoa de um nível que não vai conseguir curar tão fácil. Muito pior do que, perdão a expressão, do que um soco no olho. Porque o soco no olho o vizinho vê. Esses casos desta violência psicológica, quando a mulher fala, muitas vezes os amigos do casal falam, imagina, marido tão maravilhoso, agora só porque está separando, você quer falar mal dele. E aí é outro trauma que ela tem. E é importante destacar que essa violência psicológica, muitas vezes, assim, vamos lá, a grande maioria sim é no relacionamento, né? Namoro já tem... mas muitas vezes acontece também em outras esferas, como de repente no trabalho. A diferença do trabalho é que a mulher muitas vezes ela consegue mais fácil reagir a esse tipo de violência no trabalho do que no relacionamento. Porque no começo tem aquela história, eu amo, ele é muito legal, ele só falou isso, tadinho, não foi por mal, e aí vai passando. Né? Agora no trabalho você já não tem esse sentimento. A diferença é quando no trabalho acontece aqueles pequenos casos da pessoa que aceita, sabendo que tem a violência, mas porque de repente ela não pode pedir a conta, precisa do trabalho, mas aí é assédio moral, é outra questão. Eu acho que toda mulher tem que ouvir isso um dia na vida. Então, se alguém ainda não ouviu, eu faço questão de ser quem vai falar e que elas vão ouvir agora. Vocês são donas de si.
Vocês são um ser humano igualzinho à pessoa que está do seu lado. Vocês não podem ser diminuídas, vocês não podem ser humilhadas, vocês não podem ser destratadas. Vocês são donas do próprio corpo. Inclusive, quando vocês estão casadas, ainda assim. Não existe obrigação conjugal. O dinheiro que vocês ganham é de vocês. Ninguém pode lhes humilhar. Então, procurem ajuda sempre que se sentirem agredidas, seja por palavras ou por atos. Doutora Lucy, muito obrigado pelos esclarecimentos, ter trazido toda essa conjuntura, né, de leis, dos direitos das mulheres. Espero que o programa fortaleça ainda mais a imagem e empoderamento de todas vocês. Sim. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. E mais uma vez, obrigado pela oportunidade de falar de um tema tão importante. Chegamos ao final de mais uma edição do Fora da Caixa aqui na TV Câmara Taubaté. Todos os episódios desta e de outras temporadas estão disponíveis no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Vá até lá, acesse todos os conteúdos do nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e eu te espero no programa de abril. Até lá!